Seja bem-vindo a mais um vídeo da Seja Mais, e hoje a nossa missão de combater a desinformação com relação à saúde mental, trazendo conhecimentos da psicologia, neurociência e também da filosofia, a gente vai responder uma pergunta muito curiosa, que fomos forçados a responder devido ao nossa quarentena proporcionada pelo vírus Covid. Então, sabemos que os seres humanos são seres sociais, mas o que acontece se a gente permanecer em isolamento por muito tempo? Nosso cérebro, ele funciona como uma rede de neurônios. Então a gente tem diversas áreas do cérebro, cada uma responsável por lidar com alguma questão, seja processar as emoções e sentimentos, seja socializar com outras pessoas, seja processar memórias e fixar as mais importantes. Mas a socialização é uma dessas funções que o cérebro ocupa e se preocupa. E antigamente a gente via esse efeito do isolamento apenas em grupos de pessoas idosas, no final da vida, ou pessoas que estavam passando por algum tipo de transtorno mental e optavam por esse isolamento de maneira meio forçada. Mas com o Covid, infelizmente, isso virou uma realidade para todos os grupos. E quando a gente fala nesse tópico de isolamento, é muito bom a gente definir o que é solidão e solitude, qual a diferença. Porque muitas vezes uma pessoa que está num ciclo de amigos, mas não se identifica com as coisas que essas pessoas fazem, que quer fazer agradar essas pessoas somente por agradar, para se sentir inserido num ciclo de amizade, muitas vezes essa pessoa vive em solidão porque o que esse ciclo de amizades faz não é condizente com os valores dela. Então, no final das contas, essa pessoa internamente não vai ter um senso de pertencimento a um grupo, um senso de prazer em participar daquele grupo, porque realmente ela faz aquilo que ela gosta dentro daquele grupo, aquilo que vai de encontro com os valores dela. Ela somente quer ser aceita e no final das contas, internamente esse sentimento não existe. Existe sentimento de frustração, de inadequação que torna aquela pessoa solitária, mesmo que ela esteja dentro de algum grupo. E a solitude é diferente, é quando você tem prazer em tirar um momento sozinho, em ser uma pessoa mais reservada, até mais introspectiva, eu diria, mas mesmo assim essa pessoa tem um ciclo de amigos, pode ser um ciclo pequeno, mas são amigos que a gente pode dizer amigos de qualidade, que compartilham das mesmas coisas, que têm os mesmos valores, essa pessoa vai de encontro com os objetivos dessas pessoas e a quantidade de amigos não é realmente significativa. Ela se sente acolhida e incluída, mesmo sendo poucas pessoas dentro do ciclo de amizade dela. Agora que você entendeu um pouquinho mais sobre o isolamento e essa possibilidade dele estar presente na sua vida, mesmo você estando sozinho ou cercado de algumas pessoas, é importante entender o que acontece quando uma pessoa ela fica por muito tempo isolada, sem comunicação social. Essa pessoa, como a gente entendeu que é uma função, socialização é uma função cerebral, ela começa a perder a sua função. Então, o que acontece? Essa pessoa ela começa a ter a incapacidade de reconhecer as emoções dos outros, ela se torna incapaz de sentir empatia pelas outras pessoas. Ela tem uma incapacidade até de diálogo, de puxar assunto e se envolver nos interesses do outro, assim como ela se envolve nos interesses de si mesma. E dentro da cabeça dela sempre fica aquele pensamento: nossa, eu estou parada aqui ouvindo essa pessoa, mas o que isso está agregando na minha vida? E, gente, isso é um problema gigantesco do ponto de vista evolutivo. Pessoas que não conseguem interagir e socializar, para a maioria dos seus objetivos de vida, não vão conseguir conquistar. Porque é por meio da socialização, do engajamento com outras pessoas, que uma pessoa consegue até ter uma parte da sua identidade validada. Então, o que acontece quando essa falta de socialização permanece por muito tempo? A pessoa entra no estado que a gente chama de confusão mental, onde nesse estado ela tem muita dificuldade
de lembrar de coisas, achar as palavras certas na hora de falar, sente um cansaço gigantesco com um esforço mínimo, esforço cognitivo que a gente está falando aqui. E, bom, a gente já viu as possíveis consequências do ponto de vista evolutivo, que são drásticas no futuro da vida dessa pessoa. Para que a gente possa evitar esse estado de confusão mental, é importante que essa pessoa se concentre em algumas atividades básicas. A primeira dessas atividades é sempre aprenda coisas novas. Isso leva a sua mente a sair da sua zona de conforto e expandir as conexões neurais que já existem. Segundo, faça exercícios físicos. Exercícios físicos, os exercícios são um dos únicos mecanismos que a gente tem de trabalhar num sistema de recuperação das nossas células neurais e também de criação de novas células, de novas pontes, para que as nossas redes neurais consigam se expandir cada vez mais. Terceiro, se socialize, se conecte com novas pessoas, faça novas amizades, explore interesses de outras pessoas, se envolva em coisas que vão além de si. Isso também tem uma função significativa, não só do ponto de vista evolutivo, mas do ponto de vista de saúde mental. O seu cérebro, essas atividades que a gente mencionou aqui para você, são como exercícios para a sua mente. E a sua mente vai ficar cada vez mais forte. E pessoal, muitas vezes esse isolamento, ele não é porque a pessoa simplesmente quer. Pode ser derivado de algum transtorno, por exemplo, na depressão, que a pessoa perde o prazer em algumas atividades e uma delas pode ser se relacionar, sair com as pessoas que ela gosta, estar no ciclo de amizade antigo dela, ou pode ser por um transtorno de ansiedade social, que a pessoa, por medo do julgamento ou por uma ansiedade em relação ao desempenho dela, se esquiva de estar em determinadas situações porque não aguenta os sintomas que a ansiedade vai proporcionar, ou devido a outro tipo de transtorno que impossibilite essa pessoa estar socializando. Então é importante que essa pessoa busque ajuda profissional, busque fazer terapia para readquirir essa habilidade de socializar com outras pessoas. E, pessoal, para esse grupo de pessoas que o Hugo falou aqui, a gente desenvolveu um trabalho para apoiar vocês a encontrar bons profissionais, independente de onde você estiver. Então, se você tiver alguma das coisas que a gente falou aqui, ela alguma identificação de algo que você está vivendo, busque ajuda. Nós podemos te conectar com esses profissionais e a gente vai deixar o link do nosso site aqui para que você entenda um pouco mais de como isso é possível. Espero que a gente possa te ajudar na sua jornada.